Ahora sí. Entonces, muy buenas tardes a todos los que se conectan hoy con nosotros. Como saben, este espacio de la estrategia de salud en Facilito de Así Vamos en Salud les da la bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. Como ustedes saben, este video y este seminario quedará grabado y posteriormente lo podrán ver, repetir si algo les quedó sonando y no lo alcanzaron a ver o si la conexión no estaba muy bien en ese momento mientras observaban este seminario. Saben que va a estar en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Y ahí nos ven, también nos pueden dar like, nos ayudan a compartir. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor, denle like ahí a nuestra campanita de Así Vamos en Salud y podrán estar viendo dentro de la lista de seminarios de participación todos los que se han desarrollado hasta la fecha. Son muy interesantes, nos ayudan a dar contexto, todos los temas se relacionan entre sí, entonces es un contenido muy valioso. Bueno, para iniciar, le doy paso a Ingrid, que nos va a contar un poquito más del seminario, de cómo son las reglas aquí en este espacio y va a hablar de la estrategia de salud en Facilito. Muy buenas tardes, Alejandra. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Precisamente, y bueno, yo creo que pronto, como siempre lo mencioné en los espacios anteriores, hay personas que se conectan por primera vez y pues básicamente esta estrategia de salud en Facilito que se lidera desde el Centro de Pensamiento de Así Vamos en Salud es un espacio justamente creado para acercar los temas del sistema de salud a la ciudadanía de una manera más clara, más práctica y comprensible. Hoy justamente nos reunimos para conversar sobre un tema que, pues, digamos que puede sonar un poco técnico cuando hablamos de economía de la salud, pero digamos que este también es un tema que tiene un gran impacto en la vida cotidiana de todos. Comprender también cómo se asignan los recursos, cómo se toman las decisiones y tal vez qué resultados se pueden generar en el sistema, también es muy clave para poder fortalecer esa participación informada, promover una gestión más eficiente y equitativa de la salud y justamente pues con la participación de nuestro experto invitado, que nos ayudará justamente a entender esas generalidades de la economía de la salud y su relación también con el tema de los dispositivos médicos, que es un componente también muy fundamental para los temas de innovación, el acceso y la sostenibilidad del sistema. Gracias nuevamente por conectarse y ser parte de este espacio de aprendizaje y de diálogo ciudadano. Esperamos que este encuentro pues les deje herramientas valiosas para seguir aportando a una salud más comprensible y más participativa. No olviden estar muy atentos en el chat donde estaremos enviando esta encuesta de satisfacción, donde pues de esta manera ustedes la diligencian y nosotros les haremos llegar su certificado de asistencia. Bienvenidos nuevamente y le doy paso a Alejandra. Muchas gracias, Ingrid, por todas estas aclaraciones y contexto para este espacio. Yo antes de iniciar, entonces, también saludo a Rafelino Rodríguez desde Bogotá y a José Leonardo Sierra, que nos dice que está desde Caldas, Antioquia, porque esta vez alcancé a leer bien el chat. Entonces, a continuación, le quiero dar paso a Murilo Contó. Él es el director de Economía de la Salud de Boston Scientific. Y justamente nos trae este tema que aquí hay muchos que también me decían como, no, esto tiene que ser como economía para no economistas, ¿cierto? Y sí es un tema que nos interesa bastante entender. Aquí todo, así como se llama la estrategia, lo han bajado a facilito, porque claro, es un tema que nos llama la atención, pero que tal vez no entendemos mucho. Entonces, Murilo, bienvenido a este espacio. Buenas tardes a todos, gracias Ingrid. Estoy aquí para mí es un honor participar de esta sesión, de este seminario. Gracias por la invitación, felicitaciones por la iniciativa también de Así Vamos en Salud, una iniciativa fantástica para diseminar conocimiento en salud. Y eso también es un ejercicio de ciudadanía también, entonces hablar de salud y hablar de todos los aspectos que tocan nuestra vida es extremadamente importante. Sí, yo voy a hablar un poco de economía, sin embargo no soy economista también, pero
Durante los últimos años estoy trabajando con la parte de evaluación de tecnologías sanitarias y economía de salud era una parte extremadamente importante para evaluar los valores, los impactos que las tecnologías sanitarias tienen en los sistemas de salud. Yo voy aquí a empezar compartiendo mi pantalla para avanzarmos aquí con la presentación. Sí, ¿listo? Ok, entonces vámonos. Yo hoy estoy trabajando en una compañía global de dispositivos médicos, la Boston Scientific Corporation. Yo estoy basado en Brasil, entonces ya les pido disculpa por mi español, que es un poco más del portuñol. Entonces, algunas veces aquí puedo cambiar alguna palabra o inventar una palabra, como un poco de portugués, un poco de español, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo aquí para que todos comprendan. Eh, Nuestra agenda de hoy es hablar un poco, yo voy a empezar hablando un poco de conceptos de economía en general, un poco de cosas que nos tocan en nuestro día a día. Después, para hablar un poco más del contexto de la economía de salud, hablar de las tecnologías sanitarias, que es un concepto muy amplio, y de evaluación de las tecnologías sanitarias. Y algunos ejemplos prácticos que tenemos aquí, enfocados principalmente en la área de dispositivos médicos, que es una área de tecnologías sanitarias más desafiadora en términos de evaluación. Una presentación rápida de mi trayectoria profesional. Yo tengo la formación académica con una maestría en evaluación de tecnologías sanitarias, un Master Business Administration en gestión de salud, un posgrado en ingeniería clínica, en gestión hospitalaria, y mi graduación es en tecnología sanitarias, en tecnología y salud. Como ya mencioné, hoy estoy como director de Economía de Salud y Sexo en Boston Scientific Brasil. Yo estoy basado en São Paulo. Y también tengo un rol, un trabajo voluntario en la Federación Internacional de Ingeniería Biomédica, que es una federación que congrega varias sociedades de ingeniería biomédica alrededor del mundo, y estoy hoy como presidente de la división de evaluación de tecnologías sanitarias enfocadas en dispositivos médicos, y yo estoy finalizando, la verdad, mi mandato ese año. Entonces son los últimos meses que estoy adelante de la división de ETS. Anteriormente tuve algunas experiencias muy buenas en la OPS, la Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de Salud en Brasil, en la CONITEC, que es la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías Sanitarias para el Sistema Público de Salud de Brasil, en el Ministerio de Salud, trabajando como gerente de la división de equipos médicos hospitalarios en la parte de inversiones en proyectos estratégicos. Bien, yo creo que todos conocen ese dicho muy popular, que la salud no tiene precio, pero tiene costo. ¿Y por qué hay ese dicho? Primeramente porque la salud es un bien invaluable, no se puede comparar con dinero. Segundo, para mantenerla y recuperarla hay un costo económico, social y personal. Entonces, el precio se refiere a un valor intrínseco irreemplazable. El costo son los recursos en términos de dinero, tiempo, esfuerzo de otros que se invierte para cuidarla o repararla, la salud, claro. Y por eso también es posible se calcular el costo para promover salud en nuestro sistema de salud, en un hospital, en cualquier servicio de salud que sea. Aquí hablando un poco de un concepto en una definición muy sencilla acerca de la economía. La economía básicamente es cómo se administra una casa o un país en términos de los recursos presupuestarios que tenemos. Básicamente, cómo usamos nuestros recursos, que son siempre limitados, no tenemos
plata para todo, no tenemos materiales para todo, entonces tenemos que hacer un uso racional de nuestros recursos para producir o conseguir las cosas que necesitamos y queremos, como por ejemplo en casa, juguetes para los niños, comida o servicios como un corte de pelo, por ejemplo. Y como ya mencioné, recursos de necesidades. Los recursos no son infinitos, al contrario, son finitos y tenemos que hacer uso muy bueno de los recursos y no es posible tener todo que las personas quieren. Entonces, yo creo que eso se pasa mucho en las casas cuando hay niños porque quieren todo. Aquí yo tengo un hijo de 3 años y es un problema toda vez que vamos a un centro comercial, siempre quieren un juguete diferente, algum tipo de auto, enfim, de todas as coisas que passam por delante de nós querem, então sim, isso é um problema. E economia também tem muito que ver com a toma de decisões, como gastar os recursos financeiros que temos, por exemplo, elegir hacer una viaje o ahorrar todo el recurso para una casa futuramente, para comprar algo más grande, por ejemplo. Hablando un poco del presupuesto de las familias, básicamente el presupuesto son ingresos de dinero, un planeamiento que hacemos de acuerdo con lo que vamos a recibir en términos de recursos y lo que vamos a gastar. Entonces, es una comparación, un planeamiento en términos de ingresos de dinero y futuros egresos de dinero que va a salir, como gastos para cubrir toda la necesidad de familia y deudas contraídas también. Las tomas de decisiones acerca de cómo ahorrar o gastar los recursos presupuestarios para invertir o comprar algo como casa o invertir en educación, viaje, auto, ropas, como ya mencioné. Y un dato interesante aquí que yo estaba haciendo una búsqueda, que a nivel nacional en Colombia una familia de 4 personas necesita recibir ingresos cercanos de alrededor de 10 millones de pesos mensuales para satisfazer sus necesidades. Isso equivale más o menos a 2,4 millones de pesos per cápita por persona en una casa, en una familia de 4 personas. Esse contexto que eu estou aqui trayendo é importante para entender e compreender depois o que vamos falar em termos de economia de saúde, porque o que passa em las casas é o mesmo, basicamente, claro, em uma outra escala, em uma outra amplitude, o que se passa em los países. Los países tienen también los ingresos de todo lo que se produce en términos de Producto Interno Bruto, que representa todo el valor de todo lo que se produce en el país en términos de bienes y servicios. Y una parte de esa producción del PIB son recolectadas en términos de impuestos. Eso significa que los países tienen un presupuesto que nada más es que también una estimativa de los ingresos y una proyección en términos de gastos para un determinado periodo, generalmente un año. Entonces, los gobiernos hacen un planeamiento anual de cómo será la recaudación en términos de impuestos y en qué serán invertidos los recursos presupuestarios. É uma ferramenta de governo para utilizar, que o governo utiliza para assinar os recursos e financiar serviços públicos como saúde, educação e outras coisas, como segurança, infraestrutura e outras inversões. Mas saúde é solamente uma parte do recurso presupuestário de los países. E aqui, a título de curiosidade, o PIB de Colômbia no último ano foi de aproximadamente 1,7 bilhões de pesos, e isso representa algo alrededor de 32,4 milhões de pesos per cápita para cada cidadão colombiano. Isso representa a porção, a parte do PIB do país, de tudo que se produziu. Aqui, neste mapa mundi, temos aqui uma diferença de colores de los países que têm um PIB mais grande e PIB mais baixo. Claramente aqui
Estados Unidos, Canadá, los países europeos, en el Oriente Medio solamente Arabia Saudita, y después Australia, Japón y Corea del Sur, que tienen un elevado índice de ingresos en términos de PIB, y son los países más ricos del mundo. Pero cuando miramos el mismo mapa mundial en términos de inversiones en salud, inversión per cápita en salud, per persona, por ciudadano, tenemos algunos cambios aquí. Por ejemplo, Canadá no es lo mismo que Estados Unidos, que yo creo que Estados Unidos y Suiza son los países que más gastan per cápita en salud en el mundo. Y después tenemos los países europeos, Australia, tenemos en nuestra Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Paraguay, con la misma escala de inversión. Y eso representa los recursos que tenemos para gastar y para invertir todo lo que necesitamos para promover salud. Y cuando hablo promover salud, estoy hablando de prevenir, de tratar, de diagnosticar, de todo, todo que la población necesita en términos de salud. Aquí una otra gráfica interesante de nuestra región, que son también el gasto de salud per cápita. Eso está un poco, no está actualizado, es de 2017, pero no se cambió mucha cosa en los últimos años. Pero es más para comparar lo que pasa con la gran mayoría de los países. Aquí hay una línea que es el promedio. Colombia está un poco bajo del promedio. Y nítidamente aquí tenemos una inversión muy grande de los Estados Unidos, después Canadá y después Cuba, que tiene como una priorización la parte de educación y salud, y claro que todo que se pasa en Cuba son servicios públicos, entonces hay una inversión grande en términos de salud. Y a la derecha hay una información acerca del gasto en salud per cápita más actualizada. Entonces, en el último año tuvimos aquí Estados Unidos con $13.000 per cápita, Canadá con $7.000 per cápita, Australia quase $7.000 per cápita y Reino Unido con $6.000 per cápita en salud. Si compararnos con nuestros países, por ejemplo, Colombia, que está cerca de $1.000 per cápita, Brasil también está como $1.000 per cápita, es una diferencia muy significativa en términos de inversión. Y eso es muy interesante porque cuando miramos, eso es una correlación, esa figura no está equivocada, es solamente para entendemos que yo creo que hay una correlación aquí en inversión en salud, en performance esportiva. Los 3 países que tienen más medallas de oro en Olimpiadas son exactamente los 3 países que invierten más en salud en nuestra región. Y aquí una otra gráfica que es curioso también en términos de percentual del PIB. Nuestros países tienen un percentual muy similar también, incluso con países más ricos como Italia, como Grecia y otros países europeos, pero la diferencia es el tamaño del PIB. Nuestro PIB no es lo mismo que un PIB de Italia, de Alemania, de Australia y otros. Entonces, ese es el gran problema. Tenemos que mirar más la inversión per cápita do que el percentual de inversión en términos de PIB en salud. Un otro aspecto importante del punto de economía de salud son los gastos de bolsillo. ¿Qué son gastos de bolsillo? Todo lo que los ciudadanos gastan con recursos que no son de una cobertura de un plan de salud privado o por parte del gobierno. Entonces, toda vez que vamos a una farmacia para comprar un medicamento, ese es un tipo de gasto de bolsillo y otras cosas que pagamos en modo particular. Aquí es curioso porque Colombia tiene un percentual muy bajo, pero ese gráfico también no está muy actualizado, pero solamente 15% en términos de gasto de bolsillo. El promedio en nuestra América Latina es 34%. Aquí en Brasil
tenemos hoy 31% de gasto de bolsillo. Y es curioso porque el gasto de bolsillo es un efecto, es un impacto de la ausencia de esquemas y de una mayor inversión por parte del gobierno en términos de inversión pública en salud. A la derecha tenemos aquí 4 gráficos aqui demonstrando que os países mais pobres, low income, né, países de baixo ingressos, têm a área naranja maior, que representa exatamente os gastos de bolsillo. E os países mais ricos, high income, de altos ingressos, têm baixos costos em termos de gasto de bolsillo. Então, há uma correlação em la ausencia de mayor inversión por parte del gobierno y lo que tenemos que cubrir de nuestros bolsillos. Aquí, para entender, cuando hablamos de presupuesto en salud, todos los países tienen un presupuesto, un planeamiento para el año de que van a invertir en términos de salud, de todo lo que van a comprar en términos de medicamentos, de vacunas y hacer en términos de procedimientos. E isso representa inúmeras tecnologias. E aqui temos tecnologias com custos mais baixos, custos ahorrativos, como as verdes, que estão mais arriba, e as tecnologias que custam mais caro. Tecnologias, por exemplo, que aqui nesse exemplo temos como $10.000 por quali. Eu vou explicar o que significa quali. Quali é uma unidade para mensurar qualidade de vida e anos de vida ganados. Entonces, aquí tenemos como todas las tecnologías que componen un paquete de inversión de un Ministerio de Salud, de un país, para su sistema de salud. Pero siempre hay la necesidad de incorporar nuevas tecnologías, siempre estamos en un mundo que la industria es muy innovativa, siempre hay cosas nuevas que funcionan mejor, que son más eficientes, o que cierran algunas lacunas en términos de asistencia de pacientes que no tienen alternativas terapéuticas, por ejemplo. Entonces, tenemos que cubrir siempre otras tecnologías a lo largo de un año. Tenemos que incorporar nuevas tecnologías. Y la única solución es o reemplazar lo que ya tenemos en el paquete establecido o promover un incremento presupuestario. Eso es más difícil, principalmente cuando hablamos de sistemas públicos de salud. El presupuesto no acompaña la velocidad que de la innovación tecnológica en salud y las necesidades de la población en términos de nuevas tecnologías. Entonces, ese es un escenario muy realístico que tenemos en todos los países, principalmente en nuestra región, pero principalmente los países que tienen un sistema de salud universal para cobertura universal de salud. E aqui, basicamente, quando falamos de economia da saúde, que buscamos é um equilíbrio entre custos e os benefícios de saúde. E isso é como uma balança que, como um ponto central, está no nosso presupuesto. O que passa é que, se cortamos os custos, cortamos as inversões, vamos perder benefícios de saúde. Isso não é bom, porque eso va a reflejar en la población en términos de productividad, en términos de calidad de vida, en términos de expectativa de vida, en todo. Por otro lado, si invertimos muchas cosas, mucha plata, sí, vamos a aumentar, incrementar los beneficios de salud, pero hay un aspecto en términos de costo de oportunidad, porque ¿dónde vamos a retirar o sacar este recurso presupuestario de la educación, de la infraestructura, de la seguridad, porque el recurso presupuestario del gobierno es limitado. Entonces, el grande desafío que tenemos en términos de economía de salud es reducir los costos, pero sin perder los beneficios de salud, o quizá incrementar los beneficios de salud reduciendo costos. Isso significa ter uma búsqueda contínua por tecnologias cada vez mais
eficientes. O mecanismo, a estratégia ou a prática que lançamos para obter as tecnologias mais eficientes e fazer uso cada vez mais racional dos recursos pressupostários das tecnologias de saúde é a medicina e a saúde basada em evidência. E que é isso? Medicina ou saúde basada em evidência? É o uso da melhor evidência para a toma de decisão. Então, não é uma decisão empírica porque alguém tem uma opinião acerca de um medicamento ou porque mi vecino tuve uma boa experiência com um procedimento, eu vou fazer também. Não se passa dessa maneira. Então, a evidência é um estudo, uma investigação clínica que tem que ser publicada e de preferência com muitas outras publicações acerca do mesmo tema, para termos uma síntese de que a literatura científica está falando acerca de um determinado tema. O objetivo aqui é criar um sistema de saúde baseado em uso de investigação clínica de alta qualidade para a prática médica. Basicamente, quando falamos de medicina e saúde, porque a mim me gusta o termo saúde basada em evidência, porque é mais grande do que medicina. Medicina, basicamente, é um ato de los médicos, pero todos sabemos que a saúde depende de outros profissionais involucrados no sistema de saúde, não somente os médicos. E aqui vamos tocar exatamente o que são tecnologias sanitárias. É um termo extremamente amplo, porque quando falamos de tecnologias, hoje, muitas vezes, pensamos exatamente em tecnologia da informação. Quando falamos de tecnologia, sempre há uma correlação com tecnologia de informação, com computadores, com softwares, mas tecnologia é um conceito mais amplo, e quando falamos de tecnologia de saúde, sim, também softwares, computadores, sistemas, também são tecnologia de saúde, mas principalmente são medicamentos, dispositivos médicos, vacunas, procedimentos, puramente procedimentos que se manejam e que se hacen diretamente com os pacientes, e os sistemas que são desenvolvidos para resolver problemas de saúde e melhorar a qualidade de vida. Essa é a definição de tecnologia de saúde. Então, estamos falando de vacunas, de medicamentos, de procedimentos e também de dispositivos médicos. E aqui é um sesgo de minha parte, porque eu trabalho com dispositivos médicos e por isso falei que é mais desafiador fazer uma avaliação econômica de dispositivos médicos, porque representa um universo muito grande e uma diversidade em termos de tecnologias, que podemos estar falando de um dispositivo implantável, muito sencillo, mas também podemos estar falando de um robô, de um respirador pulmonar, de um software, de equipamentos de grande porte de imagens médicas. Então, é um universo extremamente amplo e muitas vezes difícil de fazer comparações. E a evaluação das tecnologias sanitárias. Que é a evaluação? Essa é uma definição da OMS nesse livro de Health Technology Assessment, de evaluação de tecnologias de saúde, de dispositivos médicos. E, basicamente, a evaluação de tecnologias sanitárias consiste em uma prática sistemática para evaluar as propriedades, efeitos e impactos das tecnologias sanitárias em las pessoas e, claro, no sistema de saúde. O objetivo principal, fundamental, a formulação de políticas e a toma de decisão também relacionadas à tecnologia. E para melhorar a adoção, a incorporação de novas tecnologias que sejam efetivamente eficientes e evitar a adoção de tecnologias com valor dudoso para o sistema de saúde. Porque essa toma de decisão tem muito que ver com a eficiência e com a economia da saúde. Temos que fazer cada vez mais melhores seleções de las tecnologias de saúde. E isso que eu falei anteriormente, que é a búsqueda contínua por tecnologias cada vez mais eficientes. Essa é a ferramenta que temos que ter
para identificar essas tecnologias para nossos sistemas de saúde. Podemos aqui dividir a avaliação de tecnologias sanitárias em duas partes. Uma em termos de avaliação de segurança e eficácia. Basicamente, consiste esta parte em identificar os riscos e os benefícios da tecnologia, e isso é uma parte, um tipo de avaliação que todos os países, ou grande parte dos países do mundo, hacen como uma primeira etapa antes da tecnologia estar disponível em nosso mercado, em nosso país. Esse rol em Colômbia é de INVIMA. INVIMA é o órgão, a instituição responsável por evaluar todos os aspectos em termos de segurança e eficácia de todas as tecnologias sanitárias que estarão disponíveis em Colômbia, com uma avaliação de risco e benefício, um risco conhecido, mas com os benefícios para testar que a tecnologia efetivamente funciona. Também a parte de avaliação de segurança e eficácia tem que ver com identificar a tecnologia correta para o paciente correto e na hora correta. Isso porque muitas vezes os pacientes cambiam em termos de estado de saúde. Muitas vezes dos pacientes distintos têm a mesma enfermidade, pero em grados distintos de evolução. Um pode ter um grado um pouco mais grave, outro um pouco mais temprano. Então, nem sempre a mesma tecnologia vai funcionar bem nesses casos. Também temos que considerar isso. Determinar o uso racional das tecnologias e estabelecer guias de práticas clínicas, exatamente para identificar que alternativa, em termos de terapia, é mais apropriada para aquele paciente, considerando o aspecto e o cenário daquele momento, daquele paciente. Isso tudo está basado no uso de boas evidências, de evidências robustas, para evaluar exatamente os riscos e os benefícios. E a outra parte é exatamente a avaliação econômica. Pero a avaliação econômica depende fundamentalmente das evidências científicas também. O que usamos para uma avaliação econômica, claro, são informações de custo, pero temos que ter também informações acerca da eficácia, a efetividade e a segurança das tecnologias. Eficácia e efetividade são um pouco distintos, são términos muito parecidos, pero acostumbramos a falar que eficácia quando estamos falando de uma investigação clínica, cenário controlado e cerrado com um determinado número de pacientes. A efetividade se demonstra quando a tecnologia é usada em ampla escala em los hospitais, em front de la salud. Então, essa é a diferença de los términos de eficácia e efetividade. E necessitamos de los dados, principalmente de efetividade e segurança. A segurança está mais associada aos eventos adversos relacionados à tecnologia, que também representam custos, porque nós temos que manejar esses eventos adversos para saná-los com os pacientes. Então, essas informações são fundamentais para uma avaliação econômica. E a avaliação econômica, basicamente, é sopesar os benefícios com os custos, benefícios de saúde com os custos, para identificar o real valor das tecnologias. A búsqueda por uma melhor relação de benefícios por el dinheiro invertido. Então, isso tem todo que ver com a inversão, com a história do presupuesto que temos de saúde, para sermos sempre a melhor eleição das tecnologias que vão componer em nosso paquete de soluções tecnológicas para o sistema de saúde.
Tiene también como rol la asignación correcta de los recursos presupuestarios y optimizar la salud dentro de las limitaciones presupuestarias, que es una realidad. Entonces, básicamente, podríamos aquí hacer un resumen de qué es la evaluación de tecnologías sanitarias en dos partes. La primera, para contestar una pregunta muy simple, sencilla, si la tecnología funciona, si funciona bien, que vamos a hacer uso de las evaluaciones de las evidencias disponibles. Y la otra pregunta es si vale la pena, si la tecnología merece ser incorporada en nuestro sistema de salud, si la relación de costo y beneficio es buena para nuestro sistema. Y ahí contestamos a esa pregunta con la evaluación económica. E como conduzimos um processo de evaluação de tecnologias? A primeira parte, para responder a primeira pergunta acerca da segurança e eficácia, generalmente usamos esse acrônimo PICO para ser uma pergunta de investigação. Então, é extremamente importante definir muito bem quem é a população que vai receber a tecnologia, con las características de los pacientes, la intervención, que es la tecnología que estoy investigando, con qué tecnología estoy comparando la intervención y generalmente el comparador es la tecnología que ya está establecida en nuestro sistema de salud. Entonces, usamos lo que ya tenemos como comparador para saber si la tecnología, la nueva tecnología es mejor o peor o igual, pero puede ser igual en términos de eficacia, pero costa menos, puede ser mejor en términos de eficacia y custa igual. Entonces, eso también representa eficiencia. Y los outcomes, que son básicamente los desenlaces que são de nosso interesse de evaluar. Então, desenlaces que estão associados à intervenção que estamos estudando. E aí, com esses 4 pilares, é possível fazer uma pergunta de investigação simplesmente cambiando as palavras para essa pergunta básica aqui que temos aqui. Por exemplo, não sei, vamos aqui falar de uma intervenção que é uma vacuna, por exemplo. Então, la vacuna X, la vacuna X es segura y efectiva para los pacientes en riesgo de contraer dengue y tiene ventajas cuando comparada a no vacunar, por ejemplo. Puede ser también que no hay alternativas, entonces sería no vacunar o una otra vacuna alternativa también que ya tenemos para hacer la comparación acerca de prevención, básicamente, prevención a la dengue, a una enfermedad cualquier. Entonces, básicamente, establecemos esa pregunta y el objetivo es contestar, responder esa pregunta con base en las evidencias científicas. ¿Y cómo vamos a buscar las evidencias científicas? Primeramente, es importante entender qué son evidencias científicas. Aquí en estas pirámides tenemos la pirámide de la izquierda, tres divisiones básicamente. En la base de la pirámide tenemos los estudios observacionales, en medio los estudios experimentales y después en el topo de la pirámide las evidencias secundarias. ¿Qué eso significa? Los estudios observacionales no son estudios de intervención. Muchas veces los estudios observacionales nosotros hablamos que son de brazo único. Es simplemente un grupo de una población que acompañamos y observamos lo que pasa después de recibir una intervención, una tecnología. Ya los estudios experimentales son generalmente estudios comparativos, estudios controlados y aleatorizados. Entonces, ahí hay una robustez más grande en este tipo de estudios. Los estudios aleatorizados y controlados son considerados el padrón oro en términos de evidencia, porque aleatorizamos los pacientes en 2 grupos, pacientes con las mismas características en 2 grupos distintos, de manera ciega. La aleatorización es ciega, no sabemos
em que grupo estão os pacientes, e os pacientes também não sabem que tipo de intervenção vão a receber. Podem receber um medicamento, o medicamento que está sendo estudado, pero no outro braço, os pacientes, que é exatamente o grupo controle, vão a receber um placebo, exatamente para fazer a comparação. Então, esse é um tipo de evidência um pouco mais não, muito mais robusta. E as evidências secundárias, basicamente, é quando se faz uma búsqueda na literatura e se encontra muitos estudos como esse, observacionais ou controlados aleatorizados, e hacemos uma síntese de tudo que a literatura tem em termos de evidência e conduzimos, por exemplo, uma meta-análise, que é uma análise estatística de todos os resultados de todos os estudos. Por isso, as evidências secundárias, que são as revisões sistemáticas da literatura com meta-análise, são consideradas as melhores evidências disponíveis em la literatura. E tudo isso porque a ilustração aqui está em formato de pirâmide, porque na base são os tipos de evidência que mais temos, os estudos observacionais, pero temos mais oferta desse tipo de evidência, pero tenho um risco mais grande de sesgos, exatamente porque não é aleatorizado, não há um ciegamento nos pacientes, nos grupos, não há comparação, então o risco de sesgo é mais grande. Quando avançamos para o topo da pirâmide, não temos uma quantidade muito grande de estudos, pero o número de estudos não é grande, pero a qualidade é melhor, que o risco de sesgo é melhor, é mais pequeno. Então, em la pirâmide da direita, temos aqui algumas separações aqui, exatamente para ilustrar os tipos de estudos que estamos falando, e solamente para destacar que na base aí há tipo de informação que é considerado um tipo de evidência, pero com mais grande risco de sesgo, que é exatamente a opinião de experto, porque a opinião de experto é de experto solamente. Então, a chance de estar equivocado pode ser de 100%. Por isso, quando há algum tipo de falta de evidência, é possível conduzir um panel de expertos, mas são um número mais grande de expertos para tentar generar algum tipo de evidência com base em uma opinião consensual, não somente de uma pessoa, mas de vários expertos. Aqui nos repositórios de los estudos clínicos, onde hacemos as búsquedas, então as principais que temos no mundo são a PubMed, Lilacs, que é nossa base de literatura latino-americana, Cochrane, que é uma das instituições mais famosas do mundo, e Embase. Pero há outras também. Essas são as 4 que eu creio que são as principais, a que estamos mais acostumados aqui a usar para nossas evaluações. E aqui, nesta diapositiva, temos aqui como contestar, como responder se vale a pena. A segunda parte, a outra pergunta, acerca da parte econômica. E o que temos aqui na parte mais arriba aqui são os tipos de evaluações econômicas que podem ser de custo-efetividade, de custo-utilidade, custo-benefício ou custo-minimização. Basicamente, a diferença é o que estamos comparando ou mensurando em termos de desenlace para fazer uma comparação de lo dinheiro que é invertido. Sempre custo está como um elemento principal aqui, e o que cambia exatamente o desenlace. Basicamente, quando hacemos custo-efetividade, falamos de desenlaces clínicos, como eventos adversos, por exemplo, risco de ACV, infarto de miocárdio, mortalidade e outros desenlaces importantes.
do ponto de vista clínico. Quando falamos de custo-utilidade, temos basicamente uma conversão do desenlace clínico para utilidade. Que utilidade tem, por exemplo, evitar um evento adverso para um paciente, para a família, para a sociedade? Quando falamos para a sociedade, estamos falando de um estudo custo-benefício, porque estamos medindo basicamente o impacto da utilidade para toda a sociedade. Então, é muito interessante como a avaliação econômica vai avançando, aprofundizando cada vez mais, e é muito difícil conduzir um estudo custo-benefício. O mais comum é custo-efetividade e custo-utilidade. Custo-minimização, basicamente, quando temos tecnologias muito similares em termos de efeito de efetividade, e hacemos simplesmente uma conta para identificar que tecnologia custa menos, que tecnologia vai generar mais savings para nosso sistema. E outro tipo de avaliação que é complementar para uma avaliação econômica é uma análise de impacto pressupostário. Quando falamos da parte de los estudos de custo-efetividade, utilidade, benefício, estamos falando de uma análise bajo a perspectiva de los pacientes ou do procedimento. Quando falamos do impacto pressupostário, estamos falando em um cenário mais amplo para todos os sistemas de saúde, para toda a população elegível, que é elegível para aquela tecnologia. Então, é importante identificar, basado em dados de incidência e prevalência, quantos pacientes ou quantos cidadãos seriam elegíveis à tecnologia. E com base nessa informação, na informação dos custos associados à enfermidade ou à tecnologia, comparamos o custo atual que temos com a tecnologia atualmente disponível com os custos associados à nova tecnologia que estamos investigando para uma incorporação. E os custos, basicamente, é o preço da tecnologia, custos com hospitalização, custo com o manejo de eventos adversos, que muitas vezes o manejo de eventos adversos é muito mais caro que a tecnologia, custo com pérdidas de produtividade, isso já é um impacto para a sociedade, e também custo com o acompanhamento de los pacientes, como acompanhar, como fazer o follow-up também dos pacientes. Como hacemos a avaliação econômica das tecnologias? Basicamente, usamos aqui dois tipos de estratégia, que pode ser uma árvore de decisão, onde eu tenho aqui os pacientes que vão adentrar a árvore de decisão, e uma parte poderá ser submetida à nova tecnologia, outra parte ao comparador. E, basicamente, o que vamos medir é as taxas de sucesso ou de não sucesso com ou sem eventos adversos, e quanto cada braço, cada ramo dessa árvore, quanto custa cada divisão dessa. Já o modelo de Markov é mais usual para quando estamos falando de uma enfermidade crônica, que os estados de saúde dos pacientes vão se cambiando entre um paciente sano e enfermo, mas sano, pero não muito sano, não muito sano. Então, isso aqui podemos poner quantos balões são necessários para representar exatamente o recorrido do paciente durante toda a terapia, durante toda a sua jornada. Então, a ideia aqui da modelagem econômica é representar o que passa com o paciente depois que recebe um diagnóstico, por exemplo, e tem que fazer o tratamento, essas possibilidades que há com os pacientes. E aqui
é extremamente importante ter também informações em termos de probabilidade, em termos de sucesso ou não sucesso em termos de las terapias. Exatamente com as informações de las evidências científicas que vamos aqui llenar essa parte de modelagem para ter um resultado em termos de avaliação. Como eu mencionei, esse é um tipo de desenlace extremamente importante para a economia de saúde, que é a qualidade de vida, anos de vida ganhados, ajustados por qualidade. Porque muitas vezes não é solamente ganhar anos de vida, não é suficiente. Ganhar anos de vida muitas vezes é promover ou prolongar um sofrimento para os pacientes. Então, é importante ter o aspecto de qualidade de vida. Não é interessante promover anos de vida com uma perda muito significativa em termos de qualidade de vida. Isso é muito, muito complexo, pero é uma métrica extremamente importante para evaluar. E a parte de qualidade de vida se mede exatamente com os utilities. Como se mensura os utilities, as utilidades? Basado em formulários. Basicamente, usamos formulários onde os pacientes atribuem grados distintos, se está bem, se não está bem, em termos de mobilidade, de cuidados, de atividades usuais, em termos de dolor, em termos de la salud mental também, de los aspectos psicológicos, todo isso reflete exatamente em qualidade de vida, se há ganância ou se há perdas em termos de qualidade de vida. E basicamente se mensura desde 0 até 1. 1 seria o melhor estado de saúde possível, pero há também a possibilidade de ter estados de saúde piores que 0, que seria, por exemplo, um paciente que está num estado de vegetação, por exemplo, vegetativo em uma cama hospitalar e não há nenhuma possibilidade de melhora. Então, esse é um aspecto importante para ter em mente que en la cabeza, que ese es uno de los principales desenlaces que tenemos en la economía de salud. Y aquí, solamente para traer un poco de ejemplo práctico de lo que estamos hablando. En la gráfica aquí tenemos la parte azul, una tecnología que ya está establecida en nuestro sistema. Y podemos evaluar, por ejemplo, una tecnología que representa o quadro naranja, que é, por exemplo, um dispositivo para estimulação cerebral, para Parkinson. Esse tipo de dispositivo não necessariamente aumenta os anos de vida, pero aumenta muito significativamente a qualidade de vida. Um outro exemplo seria esse outro dispositivo chamado Watchman, que é um oclusor de la orejuela esquerda, de aurícula esquerda do coração. Esse é um dispositivo que tem uma capacidade de incrementar a qualidade de vida e também aumentar os anos de vida. Então, depende da tecnologia, temos solamente o incremento em termos de qualidade e outras temos também associada à qualidade de vida uma ganância significativa em termos de anos de vida ganhados. Isso é extremamente importante também para compreender. Eu estou aqui avançando, talvez um nível um pouco mais avançado da economia da saúde, mas são conceitos que são interessantes para conhecer de quando falamos de uma avaliação econômica. E aqui é uma gráfica muito clássica de uma relação de custo-efetividade das tecnologias sanitárias.
Tenemos básicamente aquí una reta con los costos, otra reta con los efectos, la efectividad de la tecnología. Lo que pasa que en este cuadrante tenemos tecnologías que son dichas como dominadas, porque incrementan los costos y tenemos una pérdida en términos de efectividad. Eso no es interesante, podemos rechazar ese tipo de tecnología con facilidad. El otro aspecto es reducir costos, pero perder también los efectos. Eso es un poco peligroso, porque podemos estar hablando aquí de una pérdida en términos de seguridad y que puede impactar en términos de eventos adversos. Entonces, son dos escenarios que no son interesantes para nosotros. Lo que pasa en el mundo real es ese cuadrante, que siempre tenemos un costo incremental, pero también un efecto incremental en términos de efectividad. Y ahí tenemos algunos ejemplos aquí de la tecnología A, la tecnología B y una tecnología C, cada una con una relación costo-efectividad. Por ejemplo, si la tecnología B es la tecnología que ya tenemos hoy en nuestro sistema establecida, podemos considerar la relación costo-efectividad de esa tecnología como un umbral de costo-efectividad, como un threshold. Y claro, tenemos que identificar otras tecnologías que tienen una relación costo-efectividad mejor o que está abajo dessa tecnologia que já está estabelecida. Então, as tecnologias que têm uma relação custo-efetividade maior em termos de número, não são aceitáveis para adoção. Pero as tecnologias abaixo do umbral, sim, são interessantes, porque têm uma relação custo-efetividade melhor. E o melhor de los mundos seria uma tecnologia que está muito abaixo do umbral, que são as tecnologias dichas como tecnologias dominantes, porque naquele cenário que quando eu mostrei a balança, que é exatamente o cenário mais desejável que temos, que é bajar os custos e incrementar os efeitos, incrementar os benefícios em saúde. Aqui é importante dizer que, quando falamos de dispositivos médicos, equipos médicos, há uma chance muito grande de ter esse tipo de cenário, de tecnologias dominantes, de tecnologias que generam ahorros para o sistema de saúde, tecnologias que são cost savings. E aqui exemplo prático de como os desafios que os gestores, que os profissionais de saúde que têm que elegir uma tecnologia têm quando há três opções, por exemplo, de tecnologia, a tecnologia A, B e C, e cada uma com um custo e cada uma com um efeito em termos de anos de vida ganhados. E temos que fazer uma conta aqui de que tecnologia tem a melhor, não é a maior, a melhor relação custo-efetividade. E simplesmente mirando os números um pouco complexo, temos que fazer uma conta de divisão aqui, de dividir os custos por os efeitos, e o resultado é que a melhor tecnologia, que em termos de relação custo-efetividade, é exatamente a mais cara em termos de custo, pero é a melhor porque os efeitos em termos de saúde são mais grandes. E uma divisão significa que eu estou invertindo menos plata para obter mais resultados em termos de desenlace, que neste caso seria anos de vida ganhados. Aqui estamos falando muitíssimo de dois domínios, que são os domínios, o domínio clínico e o domínio econômico de uma avaliação de tecnologias sanitárias. Mas é importante destacar também que há outros domínios importantíssimos, que são os aspectos relacionados a los pacientes e também os aspectos organizacionais, os impactos que a tecnologia pode ter na organização, no hospital, por exemplo. Há tecnologias que têm uma capacidade de transformar, de cambiar totalmente o flujo de trabalho de uma instituição, generando muito mais eficiência. Isso são aspectos que são importantes para evaluar também. E em termos de los pacientes, claro, é importantíssimo
escuchar a los pacientes, la experiencia de los pacientes que hacen uso de la tecnología, porque muchas veces la experiencia de los pacientes no está totalmente representada en los estudios publicados acerca del tema. Entonces, esos son 4 dominios de una evaluación de tecnología sanitaria extremadamente importante para conducir una evaluación completa de la tecnología. Un otro aspecto importante es evitar la síndrome del iceberg. Es importante mirar más allá de la superficie y también por bajo del agua, porque muchas veces hay estudios que demuestran que el costo de incorporación, el costo de venda de la tecnología representa muchas veces solamente 10 o 20%, y que los verdaderos costos están bajo de agua. Entonces, no estamos mirando, estamos ciegos en términos de los otros costos. Eso, para quien hace una evaluación económica de salud, tenemos que mirar todos esos aspectos que muchas veces están un poco oscuros. Hablando un poco más sobre la síndrome de iceberg, ¿qué son esos aspectos? Pérdidas en términos de calidad de vida, necesidad de reintervenciones, tenemos que hacer otra vez los procedimientos, y eso representa costos y también un impacto para los pacientes, eventos adversos y los costos para tratar los eventos adversos, curva de aprendizaje. Eso es extremadamente importante para dispositivos médicos, porque los dispositivos médicos, contrariamente a los medicamentos, los dispositivos dependen del profesional de salud que va a hacer el manuseio o a implantar el dispositivo. El profesional tiene que tener la habilidad necesaria para que el dispositivo alcance la efectividad que es esperada. Necesidad de entrenamiento, exactamente, hay una correlación con curva de aprendizaje. Las necesidades operacionales, costos operacionales y también de mantenimiento, a la ausencia de una adherencia por parte del paciente, porque los eventos adversos, principalmente con ciertos medicamentos, son tan adversos que los pacientes no quieren más saber de tratar y de consumir los medicamentos. Y impactos en la organización, como yo ya mencioné. Aquí una ilustración acerca de las principales agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que tenemos en el mundo, y también las principales redes de trabajo, como tenemos en Asia, tenemos en las Américas, la Redetsa, tenemos EUNETA en Europa, INATA, que era una red internacional de colaboración, y tenemos HTAI y también ISPOR, que son sociedades que organizan las principales conferencias en economía de salud y evaluación de tecnologías sanitarias en el mundo. Y aquí en nuestra región, el destaque para IETS de Colombia, CENETEC de México, CONITEC de Brasil y IEX de Argentina son las principales. También CADET de Canadá. Y en Europa, yo creo que el destaque está más para NICE, que es la institución de Reino Unido, la más antigua seguramente, y que es una referencia para todo el mundo. Aquí en Brasil es mandatorio que en una evaluación de tecnologías para Conitec, por ejemplo, tenemos que tener un capítulo en el dossier, la revisión sistemática de la literatura, un capítulo específico con un contenido acerca de cómo fue la evaluación de NICE, como foi a evaluação de CADET e de MSEC em Austrália, porque são sistemas muito similares com o sistema brasileiro, que são sistemas universais de saúde, gratuitos, mas também há uma parte que é puramente privada, para entender como foi a evaluação nessas agências. Isso é mandatório em Brasil. Entonces, solamente para ilustrar aquí la importancia de la evaluación tecnológica y, claro, de la economía de salud para incorporar tecnologías incluso en los países más ricos del mundo,
como Alemanha, como Reino Unido, como França, como Australia, Japón, Corea del Sur y otros. Hay mucho más agencias, pero yo creo que esas son las principales. Aqui falando rapidamente das diferenças e aspectos particulares, alguns já destaquei aqui. Há um aspecto também em termos de estudos, de evidências clínicas, que para dispositivos muitas vezes é difícil de obter, porque eu mencionei acerca do padrão ouro em termos de evidências, que são estudos controlados aleatorizados, pero para aleatorizar e estabelecer um grupo controle, é necessário fazer um cegamento, pero esse cegamento significa que os pacientes, os médicos não sabem que tecnologia vão usar, pero é simplesmente impossível fazer, por exemplo, um cegamento de um dispositivo versus um medicamento. Os pacientes, os médicos saberão que tecnologia estão tomando. Então, isso aplicando, tomando. Então, isso é simplesmente impossível e muitas vezes há uma crítica acerca das evidências de dispositivos médicos porque não há um estudo controlado, randomizado. Mas é impossível para conduzir. Ciclo de vida, as inovações são muito mais rápidas com os dispositivos médicos que medicamentos, a curva de aprendizagem, eu já mencionei, são mais... há muitas inovações incrementais em los dispositivos, com muita tecnologia embarcada, com software, principalmente com softwares e outras tecnologias associadas. A necessidade de infraestrutura, isso também tem um efeito, impacta na qualidade, na efetividade dos dispositivos. Há necessidade de ter uma estrutura muito boa em termos de controle de temperatura, controle de umidade e outras coisas, para não afetar a performance do equipo médico, por exemplo, em um hospital. E aspectos logísticos, muitas vezes os dispositivos, isso tem um impacto em relação a preço, porque não é uma venda, simplesmente como medicamentos, os dispositivos muitas vezes os médicos solamente sabem, os profissionais sabem solamente no momento que o paciente está no quirófano, solamente naquele momento o médico sabe que medida, que dispositivo exato vai usar naquele paciente. Então, é muito comum termos a modalidade comodato. Os dispositivos se quedam disponíveis no hospital solamente depois do uso que o hospital paga à indústria, à empresa que comodatou ou consignou os equipamentos ou dispositivos em la instituição de saúde. E também no aspecto econômico, para considerar o custo total de propriedade, que é basicamente a suma, é añadir sempre todos os custos associados ao equipo médico durante todo o ciclo de vida do equipo durante uma incorporação em um hospital. Aqui vou falar rapidamente, porque eu creio que já estamos aqui avançando em termos de tempo, chegando ao limite. Alguns exemplos práticos de avaliação. Aqui um primeiro exemplo, e eu estou aqui trazendo exatamente o acrônimo PICO para exemplificar. O que temos aqui é uma comparação de duas tecnologias para tratar a hiperplasia benigna de próstata em homens, principalmente homens com elevado risco de sangramento. As tecnologias, basicamente, a intervenção é a fotovaporização a laser para tratar a próstata e solamente para contextualizar um pouco da enfermidade. Essa enfermidade, hiperplasia benigna de próstata, ela tem como consequência infecções graves, um risco de septicemia, que é muito grave, é uma infecção generalizada por todo o corpo do paciente, risco de morte por o tema de septicemia, cálculos, hematúria, retenção urinária, insuficiência renal, muitos problemas. E um impacto muito significativo em termos de qualidade de vida para esses homens. E o que passa é que aqui temos algumas ilustrações de que a hiperplasia é um aumento do volume da próstata e
impede um processo de micção por parte do homem que não é mais natural. Há uma dificuldade imensa em conseguir lograr um processo de micção normal. Depois da intervenção, que estamos aqui na figura 3, há um fluxo restabelecido para a urina, então há uma recuperação em termos de qualidade de vida. E o que estamos comparando aqui em termos de tecnologia, a tecnologia laser, a fotovaporização, e o comparador nesse caso seria a ressecção transuretral, que é um procedimento que faz uso de uma unidade eletroquirúrgica e um eletrodo que é chamado de eletrodo bipolar. E os outcomes, sucesso do tratamento, taxa de sangramento grave, manejo, hospitalização. Então, basicamente, esses foram os desenlaces que evaluamos. E aqui temos algumas tablas em termos de probabilidade de sucesso ou no sucesso das tecnologias, os custos relacionados ao manejo dos eventos adversos, as probabilidades de eventos adversos de cada tecnologia também, e, como resultado final, modelamos aqui uma árvore de decisão com todos os cenários possíveis. Na verdade, elaboramos aqui 2 árvores de decisão para pacientes com baixo risco, de alto risco. E aqui uma informação importante que o custo da fibra laser era mais cara, significativamente mais cara, que o eletrodo bipolar. Estava com $1.000 a fibra laser e o eletrodo solamente $300. Pero quando consideramos todo o manejo dos eventos adversos, porque o uso do eletrodo tem um sangramento muito significativo e pacientes com elevado risco, isso se transforma em uma necessidade de hospitalização mais grande, de manejo de eventos adversos mais grande, e isso tem impacto em termos de custo. Então, esse é um exemplo típico também de la parte del tema de iceberg, porque si miramos solamente el costo de los accesorios, elegimos claramente el electrodo bipolar. Pero cuando consideramos todo el recorrido del paciente, lo que pasa después, está la recuperación, se queda claro que los pacientes con la terapia a laser generam um ahorro muito significativo, incluso os de baixo risco. O ahorro, nesse caso, foi ao redor de $1.000, e o ahorro, isso é um promédio em termos de toda a população que seria elegível à terapia. Isso foi na perspectiva do sistema de saúde suplementar do Brasil, sistema de saúde suplementar do Brasil. São todos os planos de saúde que há em nosso país, na parte privada. Pero isso é muito significativo porque estamos falando basicamente da mesma população de Colômbia. Hoje temos como 52 milhões de pessoas que têm planos de saúde no Brasil, então é quase como um outro país. Por isso, o impacto aqui em termos de ahorro é muito significativo. E, em termos de impacto pressupostário, também calculamos aqui uma evolução de 5 anos e o ahorro total em 5 anos seria como $5 bilhões para todo o sistema de saúde suplementar. Um outro exemplo é um dispositivo de cierre, cierre de la orejuela de la aurícula izquierda versus o uso de anticoagulantes orales. E isso é muito interessante porque há pacientes que têm uma contraindicação por el tema de risco de sangramento ao uso de anticoagulantes orales, pero como não há nada, nenhuma outra alternativa terapêutica, os médicos prescrevem a si mesmo o uso de anticoagulantes, claro, com uma dosagem um pouco mais cautelosa, um pouco mais segura, pero muitas vezes a dosagem é tão baixa que não tem efeito para os pacientes. Então, o risco desses pacientes que têm fibrilação auricular e não podem tomar
el anticoagulante es muy grande para desarrollar un ACV, porque la gran parte de los coágulos que causan el ACV los pacientes son formados exactamente en esta región del corazón, que es la orejuela de aurícula izquierda. 90% de los coágulos, para ser más preciso. Entonces, ¿qué evaluamos aquí? Aquí desenvolvemos exatamente um modelo de Markov, porque o paciente com ACV, com risco de sangramento, ele cambia muito de los estados de saúde. Quando há um sangramento mais grave, a qualidade de saúde barra significativamente. Então, há esses cambios em termos de estado de saúde sano, enfermo, e há muitos riscos de complicações. Desculpe aqui que está todo em português, pero são em las cajitas aqui em verde são os eventos adversos que são possíveis, e para cada caja dessa há um custo que estimamos e calculamos para o manejo do evento adverso. E a parte de arriba, basicamente, são os dois braços do modelo de Markov, que são o uso de medicamento e o uso do elocrusor, do dispositivo. Então, elaboramos todos os custos e uma parte também aqui outro exemplo da síndrome do iceberg, porque o custo do dispositivo é extremamente mais caro, claro, que os medicamentos, pero está representado com a cor azul. E incluso é impossível identificar o custo de medicamento dos NOACs, que são os novos anticoagulantes orais, e a varfarina, que é um anticoagulante mais tradicional, porque o custo é extremamente baixo. Quando miramos nos gráficos aqui redondos que temos abaixo, temos exatamente o custo de medicamentos, que é insignificante, pero los costos en rojo representan los costos de manejo en eventos adversos. Y esto fue una simulación que hicimos aquí para 9 años, para todo el sistema de salud suplementar también, para 51 millones de personas que pertenecen, que tienen planes de salud. Y el impacto en términos económicos es muy representativo. Y aquí una proyección que también hicimos, que demonstra que o uso de dispositivo já nos primeiros meses do primeiro ano já supera em termos de ahorros o uso de la varfarina, que está em gris, que é mais grande, que bateria a suma de mais de 2 bilhões. Para os novos anticoagulantes, os NOACs, a inversão das curvas se passa depois do terceiro ano. Então, o que passa depois é que só teremos ahorros para o sistema de saúde com o uso do dispositivo. É uma projeção a largo prazo que hicimos aqui para representar que a tecnologia com o dispositivo era mais custo-efetiva que o uso de los anticoagulantes. E aqui, para concluir, meu último exemplo é uma tecnologia para tratar a fibrilação atrial também, pero com ablação. É uma tecnologia chamada Farapulse, que é uma ablação por campo pulsado. É uma tecnologia muito nova que não faz uso de energia térmica no coração, versus radiofrequência e crioablação. Radiofrequência são elevadas temperaturas e crioablação muito baixas temperaturas, mas são terapias que consistem em energias térmicas. E o problema com as energias térmicas é que o calor, o frio, se dissipa para outras partes que não são solamente a área que o médico lhe gostaria tratar. Essa é uma grande vantagem que há com essa tecnologia de campo pulsado, com esse Farapulse. Outras vantagens também, a taxa de eficácia e também o tempo em termos de procedimento. O tempo em termos de procedimento é uma ganância muito significativa. Aqui desenvolvemos uma árvore de decisão
considerando los tres tipos de terapias, con todas las posibilidades en términos de suceso, de no suceso, eventos adversos, com as probabilidades, e cada caja aqui com um custo associado. Aqui todos os custos, as tablas, que é um processo que chamamos de microcusteio, porque vai aprofundiza em todos os detalhes, todos os materiais, o custo de tempo de los profissionais, da estrutura hospitalária necessária, todo. Por isso é muito detalhista. E para termos, ao fim, aqui como resultado, dashboard para simulações econômicas, e aqui foi muito interessante porque esse ahorro que temos aqui está em reais brasileiros, como 1 milhão, quase 2 milhões de reais brasileiros. Aqui, em dólares, representa como $500.000 ano para 8.000 pacientes. Isso foi para um plano de saúde solamente, que hicimos essa simulação. Pero para um plano ou para um hospital, é extremamente interessante mirar o que passa em termos de eficiência em el flujo de trabalho da instituição, porque eu mencionei que o tempo com o campo pulsado para os procedimentos é alrededor de 40 minutos. O mesmo procedimento com radiofrequência e criolação, o procedimento leva como 1 hora e meia, 2, 3, 4 horas. Esta diminuição em termos de tempo genera uma possibilidade de giro mais grande nos quirófanos para fazer outros procedimentos. Então, a possibilidade de ganância em termos de número de pacientes tratados e também de lucratividade, se estamos falando aqui de um hospital privado, é imensa, Então, esse dashboard tem como finalidade exatamente simular esse tipo de situação, não somente ahorros em termos de los costos associados a eventos adversos, materiais, uso de quirófanos e tudo mais, pero também a possibilidade de incrementar mais procedimentos. E aqui, finalmente, minha última diapositiva, concluindo, alguns takeaways aqui. A avaliação de tecnologias sanitárias, prática estratégica para calcular o impacto e real valor da tecnologia. Basicamente, responde a 2 perguntas: se funciona, se vale a pena. Se funciona, hacemos uso das evidências científicas para contestar. E se vale a pena, evaluações econômicas. A ETS é estratégica para garantizar a melhor assignação de recursos financeiros em la atenção sanitária, portanto, é extremamente importante e fundamental para assegurar a sustentabilidade dos sistemas de saúde. É isso, me gostaria de agradecer uma vez mais, muito agradecido e honrado de fazer parte desse programa. Eu espero que tenham todos aí aproveitado e compreendido um pouco mais do que é a economia de saúde, e me pongo aqui estão meus contatos também, para outras charlas, estou aqui totalmente disponível para contestar o que queiram. E uma vez mais, Ingrid e Alejandra, gracias por la oportunidad. Murilo, a ti muchísimas gracias por todo lo que nos explicaste, nos contaste, aprendimos un montón. Realmente uno no se imagina que está detrás, ¿sí? Como toda esta parte que está detrás de la salud. Y pues mucho mejor que lo vimos también a nivel Latinoamérica y bueno, en fin, desde varios puntos de vista me pareció muy interesante, nos pareció porque de hecho ahí veo dentro de nuestro chat que nos dicen que muchas gracias, que excelente tema, que felicitaciones por la presentación, que gracias por la información, que excelente. Yo voy a leer únicamente 3 preguntitas, porque vi que varias fueron resueltas a lo largo de la presentación. Entre ellas está la primera que dice, ¿de qué manera se garantiza que el análisis del impacto presupuestal no limite el acceso de los pacientes a tecnologías innovadoras y seguras?
Eso es un tema importante porque siempre hay muchas discusiones cuando se hace un cálculo para el impacto presupuestario de qué población estamos hablando. Cuando yo hablé del paciente correcto para la tecnología correcta, generalmente estamos hablando de los tipos de pacientes con la enfermedad o un cuadro en términos de enfermedad que hay las evidencias más robustas. Si hay algún tipo de duda acerca de los beneficios de la tecnología para un otro tipo de cuadro, porque el paciente tiene algún tipo de comorbidad, entonces los resultados no son tan positivos, hay muchas dudas, se corta, sí, ese número de pacientes, esse tipo de paciente porque os benefícios não estão tão claros. Então, há que esperar um desenvolvimento em termos da tecnologia para melhorar os resultados com aqueles pacientes. E sempre há balance em termos de las evidencias, de los desenlaces, pero también con el costo que representa, porque si yo no tengo el presupuesto para pagar la tecnología, muchas veces tengo que hacer una selección de los pacientes que van a se beneficiar más, primeramente. Después, si hay un recurso presupuestario extra, sí, puedo contemplar otros también. Pero eso es siempre un tema de muchas discusiones en las agencias de evaluaciones y de incorporación de tecnologías sanitarias. Claro que sí. Otra de las preguntas que nos llegó fue cómo se asegura que las evaluaciones de costo-efectividad incluyan no solo el ahorro económico, sino también la calidad de vida y el bienestar real de los pacientes. Eso es un tema de, preferencialmente, siempre las evaluaciones tienen que tener como, no es que tienen que tener, pero la preferencia es que los resultados, los desenlaces en términos del uso de la tecnología estén especificados en Quali, porque en Quali todo o desenlace clínico e o efeito de desenlace clínico em termos de utilidade estão representados em anos de vida ganhados e também com qualidade de vida associada. Então, esse é cenário ideal para fazer uma avaliação. Pero há muitas tecnologias sanitárias que não é possível ter uma medida de quali, por exemplo, tecnologias diagnósticas. El quali muchas veces es más complejo para establecer la tecnología diagnóstica porque la tecnología diagnóstica tiene un rol que es más intermediario, es un intermedio entre el diagnóstico, claro, pero la terapia después depende de una otra tecnología. Entonces, el impacto más grande en términos de calidad de vida está asociada a la terapia que viene después de la tecnología diagnóstica. Entonces, para tecnologías diagnósticas, muchas veces es imposible tener un quali, la calidad de vida asociada, y acostumbramos más a usar dados como dados de sensibilidad, de acurácia diagnóstica y también de sensibilidad para dispositivos diagnósticos, solamente como ejemplo de un caso que es más difícil tener la calidad de vida siendo evaluada. Claro que sí. Y en la misma línea hay otra pregunta que dice, ¿qué criterios y evidencias se están utilizando para priorizar las tecnologías que ofrecen mayor impacto en salud pública frente a su costo? Eh, Hay un instrumento muy interesante para evaluación y yo me acuerdo muy bien que IETS fue una de las primeras agencias de evaluaciones a hacer uso y eso estoy hablando de más de 10 años antes y me acuerdo que el director de IETS era un amigo llamado Héctor Castro. Ele estava implementando o uso de uma ferramenta chamada MCDA, ou Multicritério Decision Analysis, uma análise basada em multicritério. Então, havia muitos distintos critérios para evaluar o peso, o impacto da tecnologia em termos de saúde da população, claro, custo e evidências
son dos de los criterios, pero había otros también. Eh, Principalmente para mensurar, por ejemplo, el impacto en términos de la carga, el peso de la enfermedad, en términos de producción para el país, en términos de impacto para la sociedad. Entonces, esa es una herramienta muy interesante que no son todas las agencias que hacen, que aplican, pero es un instrumento poderoso para identificar tecnologias que tienen un impacto más grande y con más bajo costo. Un otro instrumento, una otra estrategia es exactamente establecer los limiares, disculpa, limiares en portugués, los umbrales de costo-efectividad, porque un umbral de costo-efectividad nada más es que una definición de mi línea de eficiencia. Yo estoy siempre buscando tecnologias que estén abajo de mi umbral. Y eso también significa que estoy incorporando tecnologías que tienen más impacto con costo más accesible, más sostenible. Son dos, hay otras, pero yo creo que esas son más interesantes para mencionar. Perfecto, Murilo. Muchísimas gracias. Yo agradezco igual a todas las personas que nos enviaron varias preguntitas, pero sé que de verdad que varias fueron resueltas a lo largo de este espacio. Por aquí nos escriben que mil gracias, que excelente tema. Nos dicen que gracias por compartir estos temas en el momento en el que vivimos. Gracias y bendiciones. Un conversatorio muy satisfactorio. Todo en salud nos enriquece en lo personal y debemos multiplicar nuestros grupos porque sabemos que hay varias personas de organizaciones de usuarios y pacientes, entonces lo agradecemos también y nos escriben ahí que gracias, que excelente capacitación, que gracias por compartir el conocimiento, excelente tema, felicitaciones. Bueno, todo lo que nos van escribiendo ahí internamente en el chat. Murilo, muchísimas gracias por el espacio, por todo el conocimiento que nos transmitiste y gracias a todas las personas que siguen conectados aquí. Les recordamos que sigan muy atentos de nuestro grupo de salud en Facilito porque ahí les estaremos compartiendo más invitaciones para espacios tan enriquecedores como este. Entonces, una excelente Gracias, noche. Muchas gracias. gracias Alejandra. Bueno, que estén muy bien.